E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou a Bia. E hoje nós vamos falar sobre os novos episódios de What If. Desde que nós gravamos o primeiro episódio sobre o What If, já saíram mais 4 episódios diferentes. E cada um com uma história bem louca. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente achou e as nossas impressões sobre esses novos episódios. A gente demorou um pouco mais que queríamos para gravar esse episódio, que tive um pouco de problemas de saúde, mas agora já tá 100% e então vamos meter bala. Mas antes, o que tu anda assistindo, Bia? Sim, eu comecei recentemente a assistir um dos vários desenhos dos Vingadores que tem disponível no Disney Plus. Esse em particular se chama Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra. É um nome super comprido. E tô achando bem interessante. Eu não estava preparada para a quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo em cada episódio, mas tá sendo bem legal, uma viagem bem louca. É legal ver os personagens num estilo um pouco diferente, numa versão um pouco diferente, né? Recentemente eu comecei a assistir Star versus as Forças do Mal, e então a Bia já assistiu, então em breve provavelmente vamos ter um episódio sobre esse desenho. Também a série do Boku no Hero, a última temporada, a quinta temporada, tá acabando. Na verdade, não sei, se não me engano, até acabou já, mas falta 1 ou 2 episódios para eu assistir. Então, também posso estar fazendo outros comentários sobre, mais brevemente, mas falando um pouco sobre Boku no Hero mais pra frente também. De desenho que eu tô assistindo, acho que por enquanto é isso. E também só lembrando que a gente tá agora no YouTube também, então se quiserem nos ouvir lá pelo YouTube, os episódios estão sendo lançados agora também tudo no YouTube. E se você nos segue e gosta do conteúdo, manda lá no Instagram pra gente se gostariam que a gente gravasse vídeos mais curtos e mais no estilo de vídeo mesmo, não só podcast com imagens, coisas assim, falando de assuntos mais pontuais e não tão abrangentes. Manda lá no Instagram se quiserem isso, que a gente está pensando em fazer também, mas a gente quer o apoio de vocês também. E agora, indo para o tema principal do episódio, lembrando que a gente vai trazer bastante spoilers nesse podcast, porque como é análise de episódios, então é meio difícil a gente fazer sem dar spoiler de cada episódio, tá bom? Começando pelo terceiro episódio do What If. Um episódio que deixou a gente com uma dorzinha no coração, né? Aliás, todos esses episódios, a partir do segundo, foram, assim, bem... sei lá, impactantes, eu diria. A série como todo tá ficando muito boa, na minha opinião. Estão realmente explorando umas ideias bem diferentes, assim. Então, o terceiro episódio, ele mostra como seria se lá antes de Vingadores 1, se todos os Vingadores ali, os principais, falecessem. Viessem a óbito. Ele mostra primeiramente o Nick Fury conversando com o Homem de Ferro, com o Tony Stark, né, o Homem de Ferro. E nessa altura ele tá tendo problemas com a intoxicação a partir da maquininha que ele tem no peito, né, e quando a Natasha vai injetar o negócio que ameniza os efeitos, o Tony simplesmente cai duro no chão. E aí, a partir dali, os Vingadores começam misteriosamente a morrer e fica a maior confusão para tentar descobrir o que está acontecendo, porque, obviamente, a Natasha não ia simplesmente matar o Tony Stark do nada. E o próximo Vingador que morre é o Thor, e tudo leva a parecer que a culpa foi do Gavião Arqueiro, que também não tinha motivo pra simplesmente vou matar um Thor hoje. Isso, nessa altura o Thor tava sem os poderes, né, isso foi mais ou menos seria o filme 1 do Thor, então ele tava sem os poderes de Thor, então ele levou uma flechada e simplesmente morreu. E vai ficando ainda mais louco quando o próprio Gavião Arqueiro morre também. E o Hulk explode, me lembrando Sim. daquela cena do primeiro filme do Hulk, moderno, digamos assim.
em que isso acontece com um sapinho, um pobre sapinho que estão testando. E também depois com o pai dele, quando tá absorvendo os poderes lá, ele meio que dá uma explodida também. Também, exatamente. Mas é que o sapo também era verde, mais ou menos, então fica mais parecido. E aí a gente fica o episódio quase que inteiro tentando entender o que tá acontecendo. Só que a coisa fica ainda mais tensa quando simplesmente desce na Terra o Loki, reclamando que mataram o irmão dele. Como se ele estivesse muito triste, né? Mas todo mundo sabe que o Loki e o mas foi Thor só são uns irmãos horríveis, mas que se amam. Mas foi só uma oportunidade dele atacar a Terra. Só uma desculpa pra ele atacar a Terra. Que é o que no final do episódio ele acaba meio que dominando ali a Terra, porque simplesmente acabaram os Vingadores. A gente descobre que a culpa foi tudo do Hank Pym, que tava brabo com o Nick Fury, que a filha dele tinha morrido. A filha do Hank Pym, né? Então, no caso, o Loki acaba meio que até ajudando o Nick Fury a capturar o Hank Pym, que tá bem loucão. Mas no final ele resolve, vou ficar mais um tempinho por aqui. E aparentemente ele conquista a Terra por meios relativamente pacíficos, não parece estar fazendo uma destruição em massa, pelo menos. Tipo assim, ou vocês se rendem ou eu mato vocês. Na verdade a gente não sabe como que foi, né? Porque simplesmente aparece ele lá nos outdoors, nas coisas lá, falando que agora ele é o novo governante da Terra. E é isso aí, assim que termina, né? Mas foi bem louco pra mim a questão do Hank Pym. Tipo, eu não fazia a menor ideia, não imaginava quem que podia ser que tivesse por trás daquilo. Fiquei tentando imaginar também. Eu não lembro, acho que eu tinha pensado em alguém, mas não lembro agora o que eu tinha pensado na hora. Como ele... cara, isso foi o primeiro episódio em que eu me liguei de quanto que o poder do Homem-Formiga é assustador, pode ser assustador. Porque, tipo, o cara fica minúsculo e tu não vê ele, e quando vê, tu simplesmente tá sendo atacado por um oponente que tu não consegue enxergar, mas que é quase mais forte do que tu. É um pouquinho aterrorizante. Além dos negócios que ele usa pra aumentar e diminuir as coisas, que foi com isso que ele matou o Hulk, inclusive, né? Há controvérsias de que ele não conseguiria, na verdade, matar o Hulk daquela forma, né? Até anda bem polêmico isso, que o Hulk o Semi anda cada vez mais fraco e decepcionante, infelizmente. Cada vez arranja um ponto fraco novo pra ele, né? Aquele Hulk dos quadrinhos, fortão, que acaba com tudo. Mas nesse universo, pelo menos, o Homem-Formiga conseguiu entrar no Hulk e explodir de dentro pra fora ele. Bem desagradável. Bem desagradável. Isso acaba ocasionando que também não vai ter Homem-Formiga nesse universo, né? Porque acaba o Homem-Formiga do CM, da linha do tempo normal, que eu esqueci o nome dele agora. Mas que aquele cara lá que foi preso, eu esqueci o nome dele. Não vai ser, digamos assim, contratado. E também agora não tem mais Thor, nem Homem de Ferro, nem Gavião Arqueiro, Viúva Negra. Mas o Capitão América não tinha se descongelado ainda. Então sobrou o Capitão América e aparece também a Capitã Marvel, porque eles têm que agora, né, derrotar o Loki. Então o Capitão Marvel veio mais cedo pra Terra. E tem outros heróis também, provavelmente. Provavelmente tem o Homem-Aranha também, eu fiquei pensando, né? Poderia aparecer em alguma hora. E mais alguns que agora não tô lembrando. Doutor Estranho, provavelmente. Pra ter uma Homem-Formiga só se alguém desenterrasse lá a pesquisa do Pym. Tipo, a mulher dele, coitada, tá lá presa ainda, né? No mundo quântico. É verdade. E uma coisa que acontece... Ela poderia dar um jeito de conseguir se comunicar com alguém e sair de lá, que foi o que ela fez com o Homem-Formiga, só que ele tinha entrado no mundo quântico, né? Sim. Mas enfim, se fosse o caso, né, Marvel sempre dá um jeito, né, de acontecer as coisas. E uma coisa que eu achei interessante, que quase em todos os episódios, eles, mesmo acontecendo os mais trágicos finais, meio que dá uma ponta de esperança, assim, porque os heróis continuam sendo heróis e buscando
dá um jeito de salvar a Terra, digamos assim. Os que sobram nunca desistem, né? Essa é a questão. Daí a gente pode ir pro próximo episódio, que é talvez o único que não tem esperança nenhuma. Acabou com... Onde o Doutor Estranho fica tão estranho que consegue detonar com uma linha do tempo inteira. Sim, ele fica obcecado nessa linha do tempo, que acontece diferente, que ele, não é ele que se acidenta e prejudica as mãos dele. Ele acaba se acidentando, mas com a namoradinha dele. Eu esqueci o nome todo mundo. A namorada dele. E, que eles iam e vinham, por isso que eu falei namoradinha. Mas enfim, a namorada dele, ela acaba morrendo, e isso leva ele a virar o Doutor Estranho, né? Mesma coisa seria que ele foi buscar magia pra curar as mãos, ele foi buscar magia pra ressuscitar ela. O que não deu certo, mas em determinado ponto ele fica tão obcecado por ressuscitar ela que vira maligno e começa a absorver poderes e ficar mais forte. Nesse episódio foi acrescentado aí um conceito que eu ainda não tinha visto no CM, que a gente ainda não tinha visto no CM, que é a dos pontos fixos no tempo. Sim, verdade. Que é uma coisa que eu já conhecia de outras séries e tal. Que eu já tinha visto em outras séries, mas que no CM ainda não se falava, que seriam... eventos que não importa o que você faça, viagem no tempo, o que aconteça, aquilo sempre vai acontecer, porque sim. Normalmente não é dada uma explicação do motivo real, mas a morte, então, da namorada do Doutor Estranho nessa linha do tempo era um ponto fixo, que não podia ser mudado de jeito nenhum. Mas o Doutor Estranho não ficou satisfeito com essa resposta e quis procurar um jeito de conseguir tanto poder que ele pudesse mudar um ponto fixo. Então ele volta no tempo várias vezes e salva ela várias vezes, mas ela morre cada vez de uma forma diferente. E aí que ele volta mais no tempo ainda e vai em busca de mais poder para poder alterar isso, que seria inalterável, só que isso acaba resultando em algo horripilante. Eu acho que uma das cenas mais legais e ao mesmo tempo mais pavorosas desse episódio é a cena em que ele tá nessa biblioteca perdida que ele dá um jeito de encontrar e começa a absorver o poder de várias criaturas mágicas, simplesmente absorvendo as criaturas inteiras. Eu digo que ela é uma cena interessante pela quantidade e variedade de criaturas que aparece, tipo... que legal, quer dizer que tem um universo aí, ou um planeta, alguma coisa que existe, por exemplo, dragões, ou anõezinhos mágicos, ou outras coisas do tipo. E horripilante porque, é simplesmente horripilante. E aparece de novo aquele monstrengo cheio de tentáculos, que tá se especulando várias coisas sobre ele. Pode ser o tal do Shumagorá, que é um bicho que tem nos quadrinhos, e que já apareceu referências dele em mais de um episódio, então o pessoal especula que ele pode se tornar importante nessa fase 4 da Marvel, né, mas ainda não sabe exatamente como, quando, por quê. E até agora ele não apareceu inteiro, né, aparece só, os tentáculos dele. Exatamente. Inclusive foi a única criatura que o Doutor Estranho só absorveu parte dele, né, não absorveu inteiro. Então... Isso mostra também quão poderoso pode ser esse monstro, né? Fora a barata que ele não teve coragem de absorver e só roubou a capa dela. Não é que não teve coragem, a gente teve nojo, olha. Mas, barata não. Eu achei até engraçado, apesar de ter uns... E daí ele se transforma praticamente num monstrengo também, né? Fica parecendo um vampirão bizarro. Esse episódio é tão doido que o Vigia chega a conversar com os personagens, no caso com o Doutor Estranho. Sim. Porque ele sempre fica lá, só olhando de longe, né? No final, o Doutor Estranho luta contra ele mesmo, com a versão boa dele, daquela mesma linha do tempo, só que não era exatamente aquela mesmo tempo, é meio confuso. E
ele vence e consegue resgatar a namorada dele, só que acaba implodindo a linha do tempo, basicamente. Ele dissolve o universo inteiro, vira só uma bolha com ele lá dentro, choramingando. Porque as coisas começam simplesmente a se desmanchar. E nisso ele tava meio que tão poderoso, pelo menos foi minha interpretação, poderoso, que tipo, ele já conseguia enxergar o Vigia, sabe? Ele não era mais um humano normal. Então ele, uma hora no finalzinho, ele conversou com o Vigia e o Vigia disse: mesmo que eu pudesse fazer alguma coisa, eu não faria, e blá blá blá. Tipo assim, eu não posso fazer nada e mesmo que eu pudesse, eu não poderia. Porque foi mal, o Vigia cara, e só fica ali olhando mesmo. Não dá, não. Mas o que, eu não sei se tu entendeu a mesma coisa, mas de uma das falas do Vigia durante o episódio, né? Que o Vigia de vez em quando fala com o espectador, né? Durante o episódio. Em uma das falas ele me dá a entender que se ele interferisse naquela linha do tempo, poderia afetar outras. Então ele simplesmente deixa aquela implodir para que as outras linhas do tempo possam continuar crescendo seguras. Foi o que eu entendi, né, gente? Eu não lembro dessa parte. Ele fala alguma coisa tipo assim, eu não vou interferir porque pode determinar o fim deste mundo, mas é mais importante cuidar da segurança dos outros. Alguma coisa assim, sabe? De todos os outros, todo o multiverso. Agora eu não lembro direito. Eu não lembro as palavras exatamente, mas foi isso que eu entendi. Me lembrou um pouco também, não tem muito a ver, na verdade, mas a parte que tá a linha do tempo ali se destruindo, lembrou do final de outra série. Uma série que a gente já fez podcast aqui? Exatamente. Legal, tá. Mas não vamos falar porque, né, vai que a pessoa não assistiu o podcast, não assistiu... tem uma cena muito parecida que os universos estão só sendo destruídos. Não é parecida visualmente, mas o efeito, assim, é parecido. E tá meio que simplesmente, tipo, as linhas dos tempos do universo estão sendo destruídos, aniquilados, e fica naquele desespero, sabe? Sente aquele desespero, tipo, como assim? Simplesmente vai acabar com a realidade de todo o universo. E meio que deu um pouco a sensação pra mim, sabe? A linha do tempo ali do Doutor Estranho Maligno implodindo. O que não me deixou, assim, tão... É justamente a ideia de que tem várias outras linhas do tempo, mas mesmo assim é meio desesperador, né? Tipo, poxa, todo esse mundo aí já era. E partindo pro 5º episódio, que foi o episódio dos zumbis. Que era uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum, mas... Eu já esperava, na verdade. Porque eu não lembro se eu já tinha visto alguma coisa de trailer, ou... Porque tem uma série do What If nos quadrinhos, e acho que eu já tinha ouvido falar que tinha alguma coisa também de zumbis. Eu não lembro, só sei que eu não fiquei tão impressionado assim. Mas, enfim, foi uma coisa bem diferente pra mim, assim, eu não tava esperando. O que aconteceu, né? Nessa linha do tempo, quando a galera lá do Homem-Formiga foi pro mundo quântico, aliás, o Hank Pym, né, foi salvar a esposa lá no mundo quântico, acontece que a esposa dele não estava exatamente viva, né? Tava mais pra morto-viva. Ela tinha contraído uma doença quântica e tinha virado um zumbi. E aí ela mordeu ele e ele virou zumbi também. E aí ele, de alguma forma, conseguiu voltar e começou a infectar todo mundo. E, bom, aí foi metade dos Vingadores, né? Viraram tudo zumbi. Eu acho que o mais triste era ver, tipo, eles lutando contra os restantes, né? Sim. Os Vingadores, os heróis restantes, e eles tendo que, tipo, matar os zumbis que eram amigos deles, né? Tipo, o Capitão América lá. Nisso sobrou numa equipe de resistência, digamos assim, que foi de alguns que conseguiram se safar. A Vespa conseguiu se safar, o Homem-Aranha também, o Buck e mais uma galera. E meio que o Homem-Aranha que tava liderando eles, porque ele é nerd, então ele conhecia filmes de zumbi, sabia o que fazer em um apocalipse zumbi, achei muito legal a sacada. Aí tá lá ele meio que liderando o grupinho mais improvável, mais engraçado que eu já vi, né? E as coisas começam a dar errado justamente quando não ouvem ele.
É o Buck, o Rap, né? O motorista do Tony Stark. A líder lá das Dora-Milaje. E nisso eles vão pra... recebem um sinal de alguém que teoricamente teria achado a cura. E eles vão atrás dessa cura. Mas os zumbis não param de atacar eles, né? Então tem uma hora que o zumbi América, o zumbi Capitão América, chega e o Bucky acaba com ele. Eu achei que poderia ter tido mais impacto, sabe, nessa luta, porque, tipo, era o Bucky simplesmente matando o Capitão América, sabe? Então, tipo... Mas aquela frasezinha de despedida dele foi de doer o coração. com certeza. Mas, todas as cenas, assim, deles lutando entre si, né? E o sacrifício da Vespa, de dar uma última carona pro pessoal se salvar e acabar. Só que quando eles fizeram isso, eu fiquei muito... Porque a Vespa tava com um corte, tipo assim, todo mundo sabia que cedo ou tarde ela ia virar zumbi também. E aí o pessoal, não, vamos dar um jeito. Só que eles estavam encurralados e o transporte que eles tinham tava sem combustível, não funcionava mais, estavam lá. Aí ela, não, vou ficar gigantona, vou levar vocês até ali, né? Só que... E daí vou me sacrificar, né? Só que aí eu fiquei pensando, mas ela vai virar zumbi e ela fica gigante e fica minúscula. E aí, como eu já tinha visto, né, o Hank Pym vilão no outro episódio, eu fiquei, não. Ideia ruim. Mas no final nem foi mais problema. Porque tinha problemas maiores. Que quem tinha mandado aquele cenário Visão, que tava meio bugado, porque ele é apaixonado pela Wanda. E ele tava cultivando a Wanda zumbi, basicamente. Exatamente. E aí, quando se revela a Wanda zumbi, aí a gente pensa, já era, né? Vamos morrer tudo. E aí, tipo, alguém tem a brilhante ideia de atacar o Visão. Aí assim, né? Não foi uma boa ideia. Mas o maior problema foi a Wanda mesmo, que a Wanda é muito poderosa, dela se libertou ali. Mas exatamente por isso. O Visão... Ataca o Visão, quem é que tu acha que vai ir pra cima de ti? Sim. A Wanda zumbi. Mas ela tava atacando porque ela queria comer as pessoas, né? Então... Não, mas não foi só por isso. Não, é por causa que depois o Visão se sacrificou. Sim. Foi por isso, dela ficou mais braba ainda. Mas ele se sacrificou, não foi porque mataram ele se matou. E nisso foi só diminuindo, no fim sobrou só o Homem-Aranha. O Bucky? Não, o Bucky se sacrificou também. Não, o Homem-Formiga. O Homem-Formiga, que tava só a cabeça dele. Foi umas 3 pessoas. Foi o Bucky, o Homem-Formiga e a Dora-Milaje. Não, tu disse... o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, desculpa. O Homem-Aranha, a cabeça do Homem-Formiga. Que eu ainda não entendi até agora como é que... o Visão deu um jeito de manter a cabeça dele viva, tá ligado? Do Homem-Formiga. E... a líder das Dora-Milaje. O Bucky morreu? Eu não lembro. Não pareceu ele morrendo, mas ele ficou lá pra lutar. Ele ficou pra ganhar tempo. Daí a ideia deles era levar a joia que tava com o Visão. Joia da mente. Que ele descobriu por uma frequência dela, alguma coisa lá. Conseguiam curar os... Isso, daí eles iam ir pra Wakanda. Só que lembrando que isso era ali entre os acontecimentos ali do Vingadores Guerra Infinita. Então o Thanos estava em busca das joias e tal. Então eles chegam lá em Wakanda, e até agora não entendi. Mas tava o Thanos, zumbi, com as quase todas as joias, esperando eles. Só que até agora eu não entendi se era fora de Wakanda ou dentro de Wakanda. Eu acho que isso era fora. Eu acho que isso era em outro lugar. Teve gente dizendo que ele tava dentro de Wakanda e eles já tinham dominado a Wakanda. Mas eu não, pra mim não ficou claro. Não sei, de repente assistindo com calma o finalzinho ali. Mas pra mim ele tava ali zumbi, mas fora da doma lá, de Wakanda, sabe? Que o zumbi Thanos com a manopla vai fazer, gente? Eu não sei o que é pior, se é o Thanos normal ou se é o Thanos zumbi. Essa ideia antes era matar metade do universo, agora é viver, né? É invertido, nada a ver. É o quê? Transformar todo mundo em zumbi? Transformar metade do universo em zumbi?
Exato. Ou matar metade do universo. Ou matar metade do... Curar metade do zumbi. Curar metade do Pra ter mais comida pros zumbis. Não faz muito sentido. Eu sei lá. Mas é um pouquinho assustador. É um pouquinho assustador, verdade. É interessante porque sempre fica, né, essa questão, tá, mas e agora, né? O que vai acontecer depois disso? É. A gente ficar conjecturando e teorizando o que poderia acontecer, mas nosso consolo é que a linha do tempo principal tá preservada. Por enquanto. A linha do tempo sagrado. A linha do tempo sagrado. É mais ou menos, né? Esperemos que sim. Vamos esperar os próximos filmes pra ver o que vai ser dela. E daí temos o último episódio até agora, né? Que foi um pouco menos viajado, digamos assim. Só que com consequências bem complexas também. Que foi o episódio em que o Tony Stark não vira o Homem de Ferro. É o Killmonger, ele salva o Tony Stark e nisso o Tony Stark não vira o Homem de Ferro, então meio que não começa os Vingadores tão cedo. Basicamente, o Killmonger conquista a confiança do Tony Stark e usa disso pra tentar obter seus próprios objetivos, numas reviravoltas meio estilo Loki, assim, de trair todo mundo. Trair todo mundo e ao mesmo tempo fazer de conta que está lutando pelo seu povo. Ele consegue enganar... Ele consegue iniciar uma guerra, basicamente. Ele consegue iniciar uma guerra entre Estados Unidos e Wakanda. Fazendo cada um acreditar que o outro começou a guera. Ele mata o Tony Stark. Tony Stark, mata... Teve mais alguém que ele matou que agora não tô lembrando. O Capitão América não. Não, o Pantera Negra. Ele mata o Pantera Negra? Sim, ele mata o Pantera Negra, o Rhodes e depois o Tony Stark. É verdade. Inclusive ele matou o Tony Stark porque o Tony Stark descobriu que ele matou os outros dois. E daí ele consegue fazer os Estados Unidos entrar em guerra com Wakanda, só que daí ele faz conta que é amiguinho de Wakanda e daí consegue depois destruir os robôs, e é uma confusão. E aí ele consegue conquistar o posto de Pantera Negra, só que, claro que sempre tem alguém que percebe que tem alguma coisa errada, e nesse caso foram a Shuri e a Pepper. Principalmente a Pepper. A Pepper não, é que a Pepper sempre sabe das coisas. A Pepper sempre percebe quando tem algo errado. E aí fica uma parte que eu gostaria de ver também, a Shuri e a Pepper investigando pra tentar... Não exatamente investigando, mas tendo que dar um jeito de Mickey... De provar o que por causa que... sei lá. O pessoal dos Estados Unidos não estava acreditando na Pepper ali, né? Eles estavam confiando no Killmonger ainda. E o pessoal de Wakanda, tirando a Shuri, estava confiando nele também. Então eles não iam poder... eles iam ter que meio que jogar por baixo dos panos também até realmente revelar ele. Mas também tem a SHIELD também, né? Sim, então, a SHIELD não deu as caras nesse episódio, né? Tipo, eu fiquei esperando o tempo todo o momento em que o Phil Coulson ia aparecer lá pra ajudar a Pepper, como ele fez no primeiro filme do Homem de Ferro. Mas ele não apareceu. Porque, até eu não lembrava exatamente disso, mas o Killmonger também, ele era um fuzileiro naval, ou algo assim, altamente condecorado e tal. Então é mais fácil ele ganhar a confiança dos Estados Unidos, né? Do exército e do governo dos Estados Unidos. E por isso que ele consegue também virar meio que guarda-costas, etc. do Tony Stark, né? Antes de trair ele e todo mundo. Então ele tem essa certa influência, né? Que ele vai atrás dos objetivos dele, que ele tinha também no filme do Pantera Negra, né? Só que dessa vez ele consegue de uma forma bem diferente do que foi mostrado, né? É interessante essas interposições de coisas dos filmes, porque é legal porque explora muito o que estava acontecendo durante o quê, porque normalmente a gente vê um filme depois o outro, só que algumas coisas meio que aconteceram ao mesmo tempo e tal, né? E nem sempre a gente se liga muito da linha do tempo, da cronologia, né? Dos filmes. Até porque não tem como assistir dois filmes ao mesmo tempo, né? Tipo, tá acontecendo Homem de Ferro 2 e Thor 1 ao mesmo tempo, mas a gente não vai assistir os dois ao mesmo tempo, né? Tem que assistir um antes do outro. Não então, subestime a internet, mas ao natural não dá. Então, né? E eu só não
gostei, que eu acho que o Homem de Ferro tava meio, digamos assim, fraco. O Homem de Ferro não, no caso, ele nem se tornou Homem de Ferro. O Tony Stark tá meio, digamos assim, fraco nesse episódio. Mas isso é uma crítica que meio que tem em quase todos os episódios. Não, porque eu acho que ele seria mais inteligente a ponto de não morrer pro Killmonger. Ele quase parou ele, mas acho que ele teria parado, sabe? O Killmonger, porque ele é muito inteligente, tá ligado? Mas esse negócio de alguém tá atraindo ele é meio burrão, né? Porque lembra que no filme, no filme normal, né? Na linha do tempo normal também, tipo, ele conviveu com o cara que tava fazendo um monte de coisa pelas costas dele um tempão, e ele só não morreu, basicamente, ou sei lá, por causa da Pepper e do Phil, que estavam ali em volta, ajudando. Talvez tenha razão. Então, só que dessa vez, digamos assim, ele não teve tanta sorte. É verdade, não tinha parado pra pensar nesse ponto. Mas é também aquela coisa, né, que já disseram, vai vencer quem os roteiristas quiserem. Não adianta. Não adianta, Batman com preparo sempre vê. Mas acho que já é outro universo. Mas, no geral, assim, tô gostando da série. Não é todo episódio que realmente me prende, assim, 100%, sabe? Não é que nem assistir a série Loki ou a série WandaVision, que são outras séries do UCM. Mas a série também, igual, é bem legal de acompanhar semanalmente, bem divertida. Ela não tem uma continuidade, né? É uma série que cada episódio é uma história à parte. E isso tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porque o engajamento que a gente tem é justamente saber qual é a próxima história, mas não de... Sim, mas não a continuação da história. Não a continuidade, não que vai e agora, o que vai... Isso, tu começa tudo do zero de novo, né? Sim, exatamente. Mas daí tem episódios que me deixam mais tensa, tipo, nossa, que agonia. Uma coisa que esse último episódio é um que me deixou tenso, porque o Killmonger, basicamente que nem no Pantera Negra, tipo, por pouco que ele não conseguiu cumprir os objetivos dele, sabe? E então ele é um personagem que me dá muita agonia, porque ele é muito bom e malvado e ninguém consegue parar ele. Basicamente, então, isso é uma coisa que dá agonia às vezes pra mim, sabe? Me deixa tenso, que nem Bia falou. Então E de novo, só que pior ainda, ele tava conseguindo, sabe? Ou melhor ainda, pra ele é melhor, né? Mas enfim, tava conseguindo os objetivos dele, então foi um episódio que me tenso, não gosto desse cara. Porque não adianta, é agoniante tu tá ali enxergando, né, as coisas de um desenho, de uma série, do lado de fora, sabendo o que tá acontecendo e ninguém vê, né? E o vilão ir conseguindo enganar todo mundo. É verdade. Mas são episódios bem inteligentes, todas as histórias estão sendo bem interessantes pra mim. Cada uma de um jeito um pouco diferente, né? Como eu disse, algumas eu acho mais legais, outras nem tanto. Mas tá valendo muito a pena pra mim assistir. E agora, né, vamos esperar pelas próximas histórias, pelos próximos ECs. Se não me engano, tem mais 3 ou 4 episódios ainda da série, e depois a gente traz uma análise mais completa. Continue nos acompanhando aqui no nosso podcast. Qualquer plataforma está disponível, qualquer plataforma de podcast, e agora também no YouTube. Também siga a gente lá no Instagram, @animadospodcast. No YouTube também é Animados Podcast. Sim. Até a próxima, pessoal. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal.